RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Olá, muito bom dia. Muito obrigada pela sua companhia que está acompanhando a programação da RTV-MP nessa sexta-feira, 12 de junho. Você já sabe, aqui no seu jornal MPAP, toda sexta-feira a gente traz um resumo do que aconteceu aqui pelo Ministério Público do Amapá, as principais ações da atividade ministerial. Então fica com a gente, vamos saber o que vai ser destaque nessa edição. O Ministério Público do Amapá participa do 6º workshop da década do oceano, foi realizado aqui no Ministério Público. Inclusive, a preocupação do Ministério Público, do atual Procurador-Geral, tem sido municiar as promotorias mais próximas da região norte, litorâneas, que vai de Oiapoque a Calçoene, no sentido de dar mais condições para uma atuação dessa área que vai ser prioritária, da exploração da margem equatorial, mas também de toda essa costa, tanto que foi indicado um membro para fazer parte da Comissão de Gerenciamento Costeiro. E os Centros de Apoio Operacional da Infância e Juventude e da Educação lançaram o edital da 2ª edição do projeto Navegando com as Palavras, a iniciativa que busca incentivar a leitura e a escrita criativa de estudantes da rede pública de ensino. E nós queremos que você faça a sua inscrição, que começa desde já e vai até o dia 14 de julho. 14 de julho é a data máxima para você se inscrever. Basta você acessar a nossa bio, o nosso link de inscrição. Eu estou aqui com o edital na minha mão e ele apresenta para você todas as instruções que você precisa para se inscrever. E no quadro Saúde Cidadã, o tema é o direito dos pacientes que recorrem a cirurgias estéticas e os cuidados necessários para garantir segurança e a informação durante todo o procedimento. Olha, daqui a pouco tem um encontro com você no quadro Saúde Cidadã, para falar sobre cirurgia plástica estética e os seus direitos. Aguardo você daqui a pouquinho. E logo mais, aqui no nosso estúdio, a gente vai conversar com o promotor de justiça, Dr. Paulo Celso Ramos, que vai falar da Operação Virtudes 2026. É uma operação aí que busca garantir direitos dos idosos, então não sai daí que daqui a pouquinho tem uma entrevista exclusiva aqui no nosso estúdio. Também a gente tem participação ao vivo aqui no nosso jornal da nossa equipe que está lá fora, porque está acontecendo aqui no estado do Amapá o evento do CNMP, e é por isso que eu vou falar com a Adra Ciales agora, que está lá na sede da OAB, onde esse evento está sendo realizado. Oi, Adria, bom dia. O que você vai trazer para a gente? Bom dia, Jéssica. Bom dia, pessoal de casa. Eu estou aqui no prédio da OAB, onde está acontecendo o evento da CSP Presente, que está sendo coordenado aqui pela Comissão do Sistema Prisional de Controle Externo de Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui também está acontecendo a finalização do curso de negociação e gestão de crise. E daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês para conversar com a doutora Ivana Sei, que é conselheira do CNMP e presidente do sistema prisional. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Combinado, Adra. Então daqui a pouquinho a gente volta a falar ao vivo. Vocês estão acompanhando aí que a nossa imagem está um pouco granulada, mas é por causa da nossa instabilidade da internet. Mas daqui a pouco a gente volta para falar com vocês sobre esses e outros assuntos, porque esse jornal MPAP dessa sexta-feira está começando. Jornal MPAP. Informação de interesse público agora. Bom dia.
A gente começa essa edição falando que essa semana o Conselho Nacional do Ministério Público está realizando aqui em Macapá uma agenda institucional para fortalecer a atuação ministerial nas áreas do sistema prisional, segurança pública e controle externo da atividade policial. A programação integra o projeto CSP Presente, iniciativa nacional coordenada pela conselheira do CNMP e presidente da comissão, a doutora Ivana Lúcia Franco Sei. O evento, que segue até sexta-feira, reúne membros do Ministério Público e integrantes das forças de segurança em uma agenda de cursos, palestras e visitas técnicas. A programação tem como objetivo fortalecer a atuação institucional, estimular o intercâmbio de experiências e aprimorar as ações voltadas ao sistema prisional e à segurança pública. A iniciativa integra a agenda CSP Presente, do Conselho Nacional do Ministério Público, e é coordenada pela conselheira e presidente da Comissão Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, Ivana Lúcia Franco Sei. O sistema prisional, o que está precisando? Estão sendo cumpridos todos os protocolos de Minnesota, de Istambul, em relação a torturas, a responsabilização, como essas penitenciárias estão tratando os direitos humanos. Ok, há um resultado, por exemplo, a ressocialização dos presos está sendo feito. Então, tudo isso é um trabalho da nossa comissão e já estivemos em Salvador, né, já visitamos penitenciárias em Salvador. Hoje nós estamos no Amapá, no próximo mês deve ser Goiânia, Bangu, no Rio de Janeiro, para que a gente tenha um diagnóstico de todo o sistema prisional e de como o Ministério Público brasileiro, o sistema de justiça, vai atuar dentro desses presídios. A agenda contou com o curso de noções básicas de gerenciamento e negociação em crises, voltado à capacitação de membros do Ministério Público e agentes da segurança pública. A iniciativa busca aprimorar a atuação dos profissionais diante de situações críticas e fortalecer a integração entre as instituições. O gerenciamento de crises trabalha e enfrenta situações as mais diversas, desde rebeliões, crises como superlotação penitenciária, turbações do sistema prisional, que exigem muitas vezes do promotor de justiça, da promotora de justiça que ali atua, uma presença marcante, uma presença com protagonismo dentro desse cenário, a fim de que essa crise seja, em primeiro lugar, contida, estabilizada e depois resolvida, minimizada. Esses eventos críticos, eles não dizem respeito somente a rebeliões ou situações de crises policiais, mas também aquelas crises estruturais que dizem respeito, por exemplo, à utilização do SCI, que é o serviço, né, de comando de incidentes, onde a gente vai ter aí a interoperabilidade de diversos órgãos, não só forças de segurança, mas defesa civil, corpo de bombeiro, ação comunitária, enfim, para aquelas ações que são incidentais, quer seja alagamentos, incêndios ou quedas de aviões, como acidentes de grandes proporções, também são classificadas como crises. Trazer o projeto CSP Presente ao Amapá também representa uma oportunidade de aproximar o Conselho Nacional do Ministério Público da realidade local. A proposta é conhecer os desafios enfrentados no Estado, compartilhar boas práticas e fortalecer a articulação entre as instituições responsáveis pela segurança pública e pela execução penal. Essa troca de experiências, inclusive com temáticas, né? E experiências exitosas trazidas de outros estados, é muito importante aqui para o Amapá, né? Porque nós temos condição de termos aqui um dos melhores sistemas prisionais do país, porque o nosso sistema prisional é muito pequeno. Reunir todos os atores de segurança pública em nosso estado, juntamente com a Comissão de Controle Externo, Segurança Pública e Sistema Prisional do Conselho Nacional do Ministério Público, né? É um tema
que está em voga, está em debate nacionalmente, com a recente aprovação da Lei das Organizações Criminosas. E o Ministério Público brasileiro, sobretudo no Amapá, 80% de seus membros atuam na pauta desta comissão importante CNMP. Então é uma oportunidade de debatermos esse tema, nos atualizarmos e, quiçá, melhorar a nossa estrutura, prestando um serviço mais eficiente para a nossa população do estado do Amapá. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora, porque a gente segue lá para a OAB, onde está acontecendo o último dia da programação. A Adria já está aqui nos acompanhando. Adria, queria que você falasse para a gente o que foi tratado até esse momento nesse evento. Bom dia novamente, Jéssica. A gente está aqui para falar sobre a comissão que realizou, verificou as condições das penitenciárias aqui em Macapá. E para conversar agora com a gente está aqui com o promotor, o doutor Fabiano Castanho. Doutor, a gente sabe que estava tendo visitas técnicas nas penitenciárias e a gente queria saber, né, se já tem um diagnóstico prévio dessas condições que foram vistoriadas aqui em Macapá. Perfeito, bom dia a todos. Bom, a comissão do sistema prisional, né, de controle externo e segurança pública do CNMP, presidida pela doutora Ivana Sei, hoje é o último dela aqui, já foram feitas essas visitas técnicas, né? Eu acho que o diagnóstico final é de que estamos fazendo o nosso trabalho de forma correta. Quando eu falo nós, eu falo todos os atores do sistema prisional. Então, o governo do estado, pelo IAPEM, diretor-presidente do IAPEM, o judiciário, pela vara de execução penal, as promotorias de justiça de execução penal. Então, dentro das nossas possibilidades, eu acho que o resultado é positivo, principalmente se compararmos com os sistemas prisionais de outros estados. Isso não significa dizer que a situação está perfeita, longe disso, né? Temos desafios, né? Foram constatados pontos em que nós precisamos avançar. Tivemos uma reunião muito proveitosa ontem com o governador do estado, né, que se comprometeu a nos dar essa ajuda, né, porque acaba que a própria questão orçamentária e financeira depende muito do estado, né. Então nós, principalmente o Ministério Público, nós queremos ajudar o governo do estado, nós queremos ajudar o IAPEM, né, a evoluir cada vez mais, né, e eu costumo, né, talvez um pouco otimista demais, mas eu acredito que nós temos potencial de ser um dos melhores sistemas prisionais do país. Estamos trabalhando para isso. Doutor, e esses resultados, eles vão ser usados de que forma? A comissão do sistema prisional vai fazer um relatório, né, e esse relatório ele é encaminhado, né, para todos os, não só para os atores do sistema prisional aqui do estado, mas como para órgãos como o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, né, sobre eventuais constatações que digam respeito ao judiciário, para o próprio IAPEM, né, e aí, com base nisso, né, esses órgãos recebendo oficialmente essas constatações, aí a gente tem melhores condições de trabalhar esses pontos, né, ver se realmente, né, são pontos que precisam trabalhar, porque pode ser que algumas constatações tenham justificativa, né, e essas justificativas podem ser apresentadas posteriormente. Outras que não tenham justificativas, que se tratem realmente de pontos críticos, esses nós vamos ter que trabalhar, né, e aí precisamos realmente de uma integração entre os órgãos, né, juiz da execução penal, promotores, defensores públicos e a administração prisional. Perfeito, doutor. Esse evento ele está acontecendo não só aqui em Macapá, mas ele também aconteceu em outros estados. E essa foi uma formação de hoje. Volto com você, Jéssica. Obrigada, Adria. Obrigada ao promotor Fabiano Castanho por ter trazido as informações aqui para a gente. A gente pede desculpa mais uma vez pela internet lá fora, né? Nosso sinal está um pouco granulado, mas vocês conseguiram entender a informação. E a reportagem completa, né, sobre toda essa programação você vai acompanhar aqui no nosso jornal MPAP. Agora a gente vai mudar de assunto porque a gente vai falar sobre a Operação Virtudes de 2026, que é voltada à proteção e à garantia dos direitos das pessoas idosas. Por isso que eu já estou recebendo aqui no estúdio o promotor de justiça, doutor Paulo Celso Ramos. Doutor, muito bom dia, né? Obrigada por ter vindo aqui hoje falar sobre esse assunto, porque a gente sabe que a Operação Virtude ela é uma operação integrada,
né? E ela não acontece somente aqui no Amapá. É uma mobilização nacional. Eu queria que o senhor explicasse aqui para a nossa audiência, né, qual o objetivo, o que essa mobilização nacional busca nesse momento. Bom dia. Primeiramente, bom dia. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essas informações a respeito da Operação Virtude. Como você bem falou, essa operação ela acontece todo ano. Em geral, ela acontece no mês de outubro, mas esse ano a gente tem uma peculiaridade, que são as eleições. Por conta disso, ela foi antecipada para esse mês e tem um significado, né? A antecipação, além da eleição, foi também por outro motivo, a não ser que no dia 15 a gente tem o Dia Mundial de Conscientização em relação à violência contra a pessoa idosa. Então, é uma operação que acontece em âmbito nacional, integrando vários órgãos, para que a gente possa realmente tratar a temática, né, trazer realmente a discussão para a comunidade e tentar, de alguma forma, amenizar o que vem acontecendo. Que a gente sabe que a violência contra a pessoa idosa é algo extremamente sensível e também uma violência muitas vezes silenciosa, que a maior parte delas acaba acontecendo dentro das famílias, dentro dos lares. Então, uma oportunidade que o Ministério Público tem de integrar, juntamente com o Estado do Amapá, através de seus vários órgãos, Secretaria de Segurança, 5ª Delegacia de Polícia, também a Secretaria de Estado de Saúde das Mulheres. Então, são vários órgãos, efetivamente, que vão trabalhar em conjunto. Essa atividade vai ser desenvolvida a partir da segunda-feira, em que vai ser feito o lançamento oficial das atividades da Operação Virtude. E aí a programação ela se estende não só na capital, Macapá, como também por todos os municípios do estado. Então, as secretarias estarão realizando atividades diretas junto a esses municípios, de modo realmente a trazer a temática para que a gente possa encontrar em conjunto soluções e também conscientizar a população. Eu queria que o senhor falasse para a gente também que tem essa perspectiva, né, dessa proteção, né, da pessoa idosa, né? Então, é bom para a gente entender também que tipo de violência é essa, né? Que tipo de violência que vocês buscam chamar a atenção nesse momento? É uma violência patrimonial, uma violência física? Perfeito. Né? Quando a gente fala em violência contra a pessoa idosa, aí a gente vai falar de todos os tipos. Né? Muitas vezes a gente associa uma violência apenas à violência física, aquela em que acaba produzindo lesões na pessoa, mas essa violência ela vai muito além. Né? Nós vamos encontrar a violência psicológica, né? Que é para mim uma das mais gravosas, porque a violência psicológica ela atinge diretamente o ser. Né? A gente sabe que muitas vezes a dor física ela passa, mas a dor psicológica ela permanece, né? Principalmente quando essa violência vem de pessoas tão próximas, aquelas pessoas que teriam o dever legal, o dever moral de cuidar, que muitas vezes é de um esposo, de uma esposa, de um filho, de um familiar. Então é algo realmente que chama a atenção. Nós vamos ter também a violência financeira, patrimonial, né, que ela vem ocorrendo, ela vem aumentando, melhor dizendo, a todo ano. É impressionante como essa violência ela tem aumentado por conta justamente da exploração econômica da pessoa idosa, que muitas vezes confia, né, nos seus rendimentos, aquilo que recebe a qualquer título, a seus familiares e acabam realizando empréstimos pessoais que não retornam para o idoso, né? E quando você percebe, toda a vida desse idoso acaba estando comprometida, porque ele não tem sequer remédio para, dinheiro, melhor dizendo, para comprar um remédio, uma medicação, realizar um tratamento, ter um plano de saúde digno. Né? Então são situações realmente extremamente gravosas. Então todo o trabalho que é realizado ao longo, não só desse período da Operação Virtude, mas ao longo de todo o ano, é voltado justamente para tentar coibir, de alguma forma, conscientizar a população sobre esses fatos,
justamente para que a gente possa garantir o máximo de direitos a essa população idosa. Eu queria que o senhor falasse também sobre essa programação, o que está previsto aí dentro, vai ter roda de conversa, palestra? Sim, como eu te falei inicialmente, nós vamos ter várias atividades que envolvem a Operação Virtude. A exemplo do que aconteceu ano passado, nós vamos ter momentos de palestras, momentos em que determinados temas serão expostos para a população, de modo a levar a reflexão e muitas vezes ter conhecimento do que é garantido não só pela Constituição, pelas leis e em especial pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Então a gente vai ter esses momentos, esses eventos, essas rodadas de conversas em que serão feitas trocas de experiências e também feitos levantamentos daquilo que a gente pode fazer de diferencial. Logicamente, além dessa parte educativa, a gente não pode deixar também de explorar uma parte repressiva, né? A exemplo do que aconteceu também em anos anteriores, nós vamos ter as blitz que serão realizadas por toda a cidade, porque infelizmente a violação aos direitos da pessoa idosa ainda é gritante, né? As pessoas realmente não se conscientizaram que não são prerrogativas simples trazidas pela lei. É um reconhecimento a pessoas que estão em situação de fragilidade. A gente vê uma violência muito grande, por exemplo, quando a gente chega num espaço público, num espaço privado, em que o estacionamento é ocupado por pessoas que não têm realmente necessidade de estar naquela vaga. Né? Quando você estabelece uma área delimitada para uma pessoa idosa, para uma pessoa gestante, para alguém que tenha a mobilidade reduzida, isso não é questão de privilégios, é justamente fazer com que essa pessoa ela possa exercer plenamente a sua cidadania, porque ela tem alguma peculiaridade que a impede, né, de estar naquela situação considerada normal. Então nós vamos ter todo esse trabalho, serão oferecidos também serviços à população, né? A gente sabe que muitas vezes a população idosa ela tem dificuldade realmente de acessar determinados serviços públicos, então é uma forma também de concentrar, né, de levar diretamente, nós vamos escolher os lugares que esses serviços serão ofertados, para aquela população ter um acesso mais imediato. Então é uma programação vasta, realmente, que a gente procura pensar com carinho, principalmente por conta do nosso público. Obrigada, doutor, por ter vindo a trazer aqui esses esclarecimentos e a gente vai mostrar aqui ao longo da nossa programação as atividades que serão realizadas. Perfeito, eu agradeço essa oportunidade de chamar a atenção efetivamente da população que a gente precisa ter cuidado com os nossos idosos, né? São pessoas que fazem parte da nossa história, são pessoas que realmente trazem todos os conhecimentos acumulados ao longo de todas as gerações e que chegaram em determinado momento das suas vidas que precisam de um olhar diferenciado, de um cuidado, de uma atenção e principalmente amor e carinho. Obrigada, doutor. A gente vai seguir aqui com a nossa programação, porque essa semana foi realizado aqui no Ministério Público o 6º Workshop Década do Oceano. Foi promovido aí em uma parceria com instituições de ensino e pesquisa aqui do estado do Amapá. Em celebração ao Dia Mundial dos Oceanos e ao Mês do Meio Ambiente, o 6º Workshop Década do Oceano reuniu instituições, pesquisadores e a sociedade para discutir a importância da conservação dos ambientes marinhos. O evento foi realizado em uma parceria do Ministério Público do Amapá, o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado, o Instituto Federal do Amapá e a Universidade do Estado do Amapá. No Amapá, esse debate ganha ainda mais relevância por se tratar de um estado diretamente influenciado pelas águas do estuário amazônico e do Oceano Atlântico, que impactam a biodiversidade, a economia e a qualidade de vida da população. Nós temos, por exemplo, uma dependência das marés, né? Tudo que aquilo que vem para o Amapá, que vem por barco, né? Eu diria que 90%, mais de 90%, né, do que a gente consome, dos nossos alimentos, eles dependem dessa navegação. E essa navegação ela é condicionada pela dinâmica das marés. E as marés elas vêm do oceano.
né? Então, a gente não se apercebe, às vezes, né, dessa realidade, né, que nós temos uma influência do oceano diária em nossas vidas, né? A outra coisa é a nossa própria biodiversidade, a distribuição da nossa biodiversidade que decorre desse encontro do Rio Amazonas com o Oceano Atlântico. A Década do Oceano é uma iniciativa das Nações Unidas que busca mobilizar governos, instituições, pesquisadores e a sociedade em torno da produção de conhecimento e adoção de ações voltadas à conservação e ao uso sustentável dos recursos marinhos. A proposta é fortalecer a chamada cultura oceânica e ampliar a compreensão sobre a influência dos oceanos na vida das pessoas e no equilíbrio do planeta. A preservação dos oceanos e do meio ambiente é um compromisso de toda a sociedade, e o Ministério Público atua para garantir que esse direito seja respeitado, fiscalizando, promovendo a responsabilização e incentivando ações de educação ambiental. Além de fomentar o debate e a conscientização ambiental, o evento também reforçou a importância da atuação das instituições na defesa dos recursos naturais e na promoção do desenvolvimento sustentável. Inclusive, a preocupação do Ministério Público, do atual Procurador-Geral, tem sido municiar as promotorias mais próximas da região norte, litorâneas, que vai de Oiapoque a Calçoene, no sentido de dar mais condições para uma atuação dessa área que vai ser prioritária, da exploração da margem equatorial, mas também de toda essa costa, tanto que foi indicado um membro para fazer parte da Comissão de Gerenciamento Costeiro. Então, o Ministério Público também tem cadeira no gerenciamento costeiro, e essa pauta, que é do Ministério Público junto com a sociedade, ela é essencial. A gente não pode esperar que o problema se instale para a gente correr atrás do prejuízo, né? Então, a gente está nessa para construirmos juntos, encontrarmos solução, e nada melhor do que discutir com a sociedade e aí municiado das informações científicas. Nós vamos para um intervalo agora e na volta você vai ficar por dentro da nova edição do Navegando com as Palavras, uma iniciativa aí que busca incentivar a leitura e a escrita de estudantes da rede pública. E o quadro Saúde Cidadã você vai saber também sobre a questão dos direitos dos pacientes em relação a cirurgias estéticas. Não sai daí que a gente volta já já. RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso. É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público. Transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado.
Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. Estamos de volta aqui nessa sexta-feira ao vivo, aqui no seu jornal MPAP. Muito obrigada pela sua companhia. Agora vamos falar de educação, porque os Centros de Apoio Operacional da Infância e Juventude e também da Educação lançaram o edital para a segunda edição do Navegando com as Palavras. O doutor Iaci Pelaz, que é coordenador do CAU Educação, mandou um recado para os estudantes. Queridos estudantes da rede pública do Estado do Amapá, eu tenho uma importante notícia para vocês. Foi publicado agora, dia 2 de junho, o edital do projeto Navegando com as Palavras. É um projeto que tem por fim incentivar a escrita, o protagonismo estudantil e a cidadania. Esse projeto do Ministério Público, por via do Centro de Apoio Operacional da Educação e da Infância e Juventude, está com a sua segunda edição agora. E nós queremos que você faça a sua inscrição, que começa desde já e vai até o dia 14 de julho. 14 de julho é a data máxima para você se inscrever. Basta você acessar a nossa bio, o nosso link de inscrição. Eu estou aqui com o edital na minha mão e ele apresenta para você todas as instruções que você precisa para se inscrever. São vários eixos temáticos, você pode escolher um deles e escolher também a modalidade da escrita que você quer participar. Redação, conto, livro ilustrado ou uma crônica, qualquer modalidade. E você, com a inspiração que já tem e a ajuda do seu professor, com certeza vai fazer uma boa escrita. E olhe só, como resultado do trabalho da edição do ano passado, que esta agora é a segunda edição, nós já temos um livro. Olha só como ficou lindo. Olha a capa. Navegando com as Palavras. O que é que tem aqui? Aqui nós temos uma coletânea das redações, dos trabalhos, de quem participou da primeira edição. Está tudo aqui publicado pela editora de Curitiba, CRV. E você pode se tornar um autor, um escritor, participando deste concurso. Eu quero você se inscrevendo e sucesso em tudo. Eu quero também agradecer, desde logo, o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, aqui do Amapá, na pessoa do doutor Alexandre Flávio Monteiro. Muito obrigado. Recado dado aí para os nossos estudantes, então quem quiser participar ainda dá tempo de se inscrever. Nossa primeira edição foi bem legal, a gente tem reportagem aqui no nosso canal sobre isso. E vamos mudar de assunto porque o Ministério Público do Estado do Amapá realizou uma programação especial em comemoração ao Dia Nacional da Imprensa. O evento reuniu profissionais da comunicação em um momento de reconhecimento ao papel do jornalismo e da promoção da cidadania e da democracia. A equipe da RTV-MP esteve presente e realizou também uma transmissão ao vivo desse evento. Em um cenário marcado pela velocidade da informação e pelos desafios da desinformação, a imprensa segue exercendo papel essencial para garantir o acesso da sociedade a conteúdos confiáveis.
Para celebrar essa missão, o Ministério Público do Estado do Amapá realizou uma programação especial em comemoração ao Dia Nacional da Imprensa. A iniciativa reuniu profissionais da comunicação em um momento de reconhecimento e valorização do jornalismo amapaense. Durante a ação, a equipe da RTV-MP fez a transmissão ao vivo e conversou com os jornalistas e convidados sobre a importância da atividade jornalística para o fortalecimento da democracia. O Ministério Público tem essa missão de fazer a coisa acontecer, o cumprimento da legislação. A gente também depende dos veículos de comunicação para garantir esse processo democrático, porque é a comunicação, são os meios de comunicação que levam a informação para você, que acompanha e vai saber das notícias verdadeiras, né? Porque os meios de comunicação, eles têm essa responsabilidade, esse compromisso de reportar os fatos da forma mais verídica possível, vindo dos dois lados. E são os meios com os quais o Ministério Público, além dos nossos canais de comunicação, a gente também depende da imprensa. E por isso nós estamos hoje aqui para agradecer a todos os meios de comunicação do Estado do Amapá que nos ajudam a levar até você, cidadão, as ações do Ministério Público, os termos de ajustamento de conduta, toda a atuação do MP em favor da sociedade, do coletivo. E a gente sempre é bem atendido, seja em operações pontuais, fiscalização, recomendação, ou quando a gente está fazendo, por exemplo, uma reportagem que a gente pede auxílio do Ministério Público, uma reportagem de fiação na rua, e a gente vem aqui, pede auxílio para o promotor que está cuidando do caso. Então é muito bacana a gente poder ter essa troca com o Ministério Público, que é um órgão tão importante, né, para o Brasil, para o nosso estado, e que tem o seu trabalho, né, reconhecido, não só aqui na capital, mas também os promotores do interior. Então, é muito bacana a gente estar aqui vivendo esse outro lado agora, né? Durante a programação, o Ministério Público do Amapá também lançou oficialmente as comemorações pelos 35 anos da instituição. Então, hoje é um dia de muito júbilo, de muita alegria para a instituição ter a presença desses profissionais aqui na nossa casa, na nossa instituição. Então, nada mais justo que prestar essa homenagem a esses profissionais que diariamente trabalham não só com a informação, mas com a boa informação. Eu, como jornalista, como radialista, que sou há mais de 52 anos, tenho informação da abrangência do Ministério Público, saindo em socorro nos mais necessitados, resolvendo os problemas mais cruciais da sociedade, e já está praticamente em todo o estado do Amapá. Por isso quero deixar aqui patenteado nessa entrevista rápida, dizer da minha satisfação de estar aqui, nesse Dia Nacional da Imprensa, em que a instituição realiza esse evento, dizer o muito obrigado pelo que o Ministério Público faz e que representa para a sociedade amapaense. A programação também foi marcada por um importante avanço na modernização dos serviços oferecidos pelo Ministério Público do Amapá. Durante o evento, a instituição apresentou oficialmente um novo canal na internet, uma ferramenta importante para apresentar os serviços e os canais de atendimento de forma mais simples, rápida e eficiente. A gente resolveu focar nos serviços que a gente presta para a população, sem deixar de dar destaque para a comunicação, que antes era o foco principal do nosso portal. Mantivemos a comunicação, mas priorizamos os serviços de forma mais simples, menos banners, menos informações redundantes e com um motor de busca que facilite a vida do cidadão, tanto no desktop, né, no computador de mesa, quanto no celular, que a gente entende que hoje a maioria das pessoas procura usar a internet no dispositivo móvel, então a gente queria também dar uma priorizada para essa parte. Colocamos no ar um portal da TV, né, que transmite hoje ao vivo a nossa programação, além dos serviços que a gente já tinha, né, os obrigatórios por lei, portal da transparência, lei de acesso à informação. Então, são muitas coisas que já estavam, outras coisas que nós ainda vamos atualizar, como a nossa legislação institucional,
né, como alguns outros serviços organograma que a gente queria ampliar. Mas, no geral, a ideia era tornar mais simples e transformar o nosso portal num portal de serviços. É o primeiro portal de serviços do MP brasileiro. Existem outras instituições que têm portais semelhantes, mas a gente ainda tinha um formato antigo. Muita gente talvez não tenha ainda entendido ou acostumado com ele, porque ele realmente é feito para ser mais simples, mas a ideia é justamente tornar mais leve, mais simples, mais fácil o acesso ao Ministério Público. A iniciativa reforçou a proposta do evento, valorizar a comunicação, fortalecer a transparência e manter o MPAP cada vez mais próximo da sociedade. Vamos falar de saúde agora, porque o quadro Saúde Cidadã dessa semana traz um tema importante: os direitos dos pacientes que recorrem às cirurgias estéticas. Nesse momento, alguns cuidados devem ser tomados e também é importante que o paciente saiba os seus direitos. Esse quadro ele é promovido pelo promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde, Weber Penafor. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe com os sonhos, com a autoestima e, acima de tudo, com a saúde de milhares de brasileiros: a cirurgia plástica estética. Quando alguém decide entrar em um bloco cirúrgico, movido pelo desejo de melhorar a aparência, existe uma expectativa muito clara. A pessoa busca se sentir melhor consigo mesma. Mas quando esse sonho se transforma em uma frustração profunda? E quando o resultado final no espelho revela assimetrias graves, deformidades ou simplesmente passa longe do planejamento que foi apresentado no consultório? De quem é a responsabilidade? Para entendermos os nossos direitos, nós precisamos primeiro compreender como a lei enxerga a medicina. Na medicina geral, o profissional assume o que chamamos de obrigação de meio. Ele se compromete a usar as melhores técnicas para tentar salvar o paciente, mas não pode garantir a cura. A biologia humana é imprevisível. No entanto, na cirurgia plástica estética, a regra do jogo muda completamente. A justiça brasileira entende que, nesse caso, o médico assume uma obrigação de resultado, de obter o resultado. Isso significa que, ao aceitar operar um paciente que não está doente, mas que busca apenas um aperfeiçoamento estético, o cirurgião está se comprometendo a entregar exatamente o que foi pactuado nas consultas. Se o resultado não corresponde ao prometido, ou se há falha técnica, nasce aí o dever de indenizar. Mas atenção, é fundamental separar a cirurgia plástica estética da cirurgia plástica reparadora. A cirurgia reparadora tem como objetivo corrigir deformidades congênitas ou adquiridas, como lesões de traumas, queimaduras ou a reconstrução das mamas após um câncer. Nesses cenários delicados, o médico continua com a obrigação de meio. Ele usará toda a sua prudência, os melhores recursos científicos, mas não pode garantir a perfeição, pois está tratando de uma lesão prévia. Já a cirurgia estética, não. Como não existe uma doença a ser tratada, o nível de exigência sobre o trabalho do cirurgião é elevadíssimo. E aqui entra um escudo poderoso a favor do paciente, que é o Código de Defesa do Consumidor. A relação entre você e o seu cirurgião plástico é, perante a lei, uma relação de consumo. O médico é o prestador de serviços e o paciente é o consumidor final. Isso traz uma vantagem imensa nos tribunais, conhecida como inversão do ônus da prova. Sabe o que significa isso na prática? Significa que, diante de um juiz, se ficar comprovada a sua vulnerabilidade, não é você quem precisa provar que o médico errou. É o médico que terá que suar a camisa para provar que agiu de forma absolutamente correta. Ainda assim, mesmo com a obrigação de resultado, a justiça vai analisar se houve culpa do profissional. E essa culpa se manifesta de 3 formas muito específicas. A primeira é a negligência, quando o médico deixa de tomar cuidados básicos, como esquecer de pedir exames essenciais antes da cirurgia, ou abandonar o paciente no pós-operatório. A segunda é a imprudência, uma atitude precipitada, como realizar um procedimento complexo em uma clínica que não possui infraestrutura de UTI para uma eventual emergência. E a terceira é a imperícia,
que é a simples falta de conhecimento técnico e habilidade para executar aquela cirurgia específica. Para que o médico seja responsabilizado, é preciso provar que o dano sofrido foi causado diretamente por uma dessas 3 falhas. E por falar em danos, as sequelas de uma plástica mal feita deixam marcas que vão muito além da pele. Quando o pior acontece, a lei permite que o paciente exija reparações em diferentes frentes. Existe o dano estético, que é aquela alteração permanente no corpo, que causa a perda da harmonia ou o complexo de inferioridade. Existe o dano moral, que foca na dor interna, no sofrimento, no abalo psicológico. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já determinou, através da súmula 387, que o paciente tem o direito de receber essas 2 indenizações somadas. E não para por aí. O cirurgião também pode ter que bancar os danos materiais, como os gastos com uma nova cirurgia para consertar o erro, e até os lucros cessantes, se o paciente ficou impossibilitado de trabalhar. Neste ponto, você deve estar se perguntando, mas e aquele termo de consentimento que o médico nos faz assinar antes da cirurgia? Ele não isenta o profissional de culpa? A resposta é negativa. Aquele documento atesta apenas que você foi informado sobre os riscos naturais de qualquer cirurgia, como os riscos de anestesia ou o processo de cicatrização. O termo não é um salvo-conduto. Ele não dá autorização para que o médico seja negligente ou que haja com imperícia. O dever de informação do médico tem que ser detalhado, claro e acessível. A falta de esclarecimento, por si só, já é um erro passível de indenização. Diante de tudo isso, como você deve agir se o resultado da sua cirurgia for insatisfatório? O primeiro passo é a documentação. Registre tudo, tire fotos periódicas da região operada, guarde receitas, notas fiscais, o contrato e até as mensagens do WhatsApp trocadas com a clínica. E em seguida, exija uma cópia integral do seu prontuário médico. É um direito seu. Esse documento é um mapa do que aconteceu no centro cirúrgico. Com isso em mãos, busque uma segunda opinião com um cirurgião da sua confiança para resguardar sua saúde e entender o que deu errado. É importante esclarecer também algumas dúvidas frequentes. Primeiro, se você não seguir as recomendações do pós-operatório, como fazer aquele esforço que não devia, e a cirurgia der errado, a culpa será considerada exclusiva sua e o médico é isentado. Segundo, não crie expectativas irreais. Se o seu corpo não ficou idêntico ao daquela foto da internet, isso não é motivo para processo. A medicina não é uma matemática. O processo cabe quando há deformidade, assimetria evidente ou uma falha técnica. E terceiro, se for necessário um retoque por falha técnica do médico para alcançar o resultado prometido, ele não deve cobrar novos honorários profissionais para corrigir o próprio erro. E por fim, você tem um prazo de 5 anos pelo Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do momento em que descobre o dano, para entrar com uma ação reparatória. Se você foi vítima, não se cale. A busca pela beleza nunca deve custar a sua dignidade, a sua paz e muito menos a sua saúde. Procure seus direitos. Procure o Ministério Público, a Defensoria Pública ou um bom advogado. E esse foi o quadro Saúde Cidadã dessa semana. Eu volto semana que vem. Aguardo você até lá. Bom, estamos chegando ao final dessa edição do seu jornal MPAP. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever as nossas reportagens, elas vão ficar disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Eu te espero aqui na semana que vem. Até lá! Você acompanhou Jornal MPAP, toda sexta, ao vivo, às 10h30 da manhã. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis.
O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá.